Olá, sejam bem-vindos ao Religare de hoje, que recebe o filósofo Flávio Boaventura. Nós hoje vamos conversar sobre o trágico e o dionisíaco. Nós partilhamos a pesquisa sobre o mesmo filósofo, né, o filósofo Nietzsche, e a partir dessa nossa pesquisa nós acabamos chegando a um certo questionamento sobre uma certa decisão do Ocidente em relação a um estilo de vida. Então vamos conversar sobre o trágico do programa de hoje, também o dionisíaco. O professor Flávio Boaventura, como disse, é o nosso convidado. Ele é doutor em literatura brasileira, professor de filosofia na PUC Minas. Flávio, mais que professor, um amigo, seja bem-vindo ao Religare de hoje. Tá bom, obrigado. Muito bem, se você quiser participar da nossa conversa, você pode escrever um e-mail para o nosso programa e nós repassaremos esse e-mail ao convidado. O e-mail que você já conhece, mas vale sempre frisar, é religare@tvhorizonte.com.br. Professor Flávio, no final de dezembro eu tive a oportunidade de participar da sua defesa de tese de doutorado, né? Um caminho longo, não? Porque você já vem pesquisando o tema já há muitos anos, mas que teve vamos dizer assim, uma celebração muito bonita ali na PUC, né, no departamento de letras. Mas conte para os nossos telespectadores sobre o que foi mesmo essa tese, o que você pesquisou. Então, Flávio, é um prazer estar aqui, antes de qualquer coisa, né? Na verdade, eu já venho estudando Nietzsche desde os meados dos anos 90, né? Porque fiz mestrado em filosofia sobre Nietzsche, né? A questão da arte. E depois eu fiquei muito tentado, uma vez que gosto muito de literatura, especialmente de literatura brasileira, fiquei muito tentado em usar esse filósofo, né? O Nietzsche, como uma espécie de lente de aumento, assim, né? Para ler uma produção que me interessasse. E, evidentemente, que me interessou mais essa questão, né, da literatura brasileira contemporânea, que é um tema também muito recorrente, assim, nas minhas leituras. E tal foi a surpresa, né, aí já nos anos, né, 2000, 2001, eu identificar um poeta brasileiro que, infelizmente, faleceu em 2003. Eu tive tempo de conhecê-lo pessoalmente, né, que foi o Ali Salomão, né, um poeta baiano, mas que morava no Rio, muito conectado com a Tropicália, né, enfim, um poeta que pertenceu a vários grupos, vamos chamar assim, né, ele integrou grupos, né, da música com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, com Jardim Macalé, por exemplo, né, mas ele participou de vários outros grupos de artistas também, né. Por exemplo, né, nas artes plásticas com Hélio Oiticica, Lígia Clark, mas também com outros poetas. E aí eu poderia ficar restrito aqui apenas ao grupo concretista, né? Mas, por outro lado, foi um poeta que não se filiou, que não foi muito fiel, né, a esse congelamento, né, de poeta tropicalista. Muito antes, pelo contrário, foi um poeta que, eu prefiro dizer assim, que ele escorregou, né, entre diversos estilos, entre diversos grupos, e trilhou, né, o seu próprio caminho, e aí meio que repercutindo essa vibração, né, que está muito presente na filosofia do Nietzsche, e em particular a questão do trágico. Sim. Sobre esse tema, né, a mesa do Religare hoje tem vários livros. Vamos começar aqui por esses que você... Bom, o livro Nascimento da Tragédia é um clássico, uma referência clássica para a sua pesquisa. Você procurou fazer um contraponto, você disse que usa Nietzsche como uma lente de aumento, né? Bem, me segura que eu vou dar um troço, a obra que você disse de principal referência do Ali Salomão, né? Essas duas obras, como é que você chegou a estabelecer a relação entre elas? Não, na verdade, isso foi uma descoberta que eu fiz no decorrer das pesquisas. E depois, já agora no final, eu identifiquei uma série de coincidências bastante interessantes. Por exemplo, o Nascimento da Tragédia, não é o primeiro livro do Nietzsche. E foi publicado em 1872. O Me Segura, eu vou resumi-lo assim, né?
vou abreviá-lo assim, me segura que eu vou dar um troço, foi lançado exatamente, né? Acho que uma coincidência muito interessante, né? Exatamente há 100 anos depois, ou seja, em 1972. E é, por sua vez, também o primeiro livro do Ali Salomão. Quer dizer, até aí a gente poderia ficar... O Ali Salomão chega a ser um Nietzsche brasileiro? Não, eu acho que não, né? Porque ele não trata-se de um poeta assim que não tem uma fidelidade, uma fidedignidade absoluta, nem com um filósofo, nem com uma escola de pensamento. Como eu dizia anteriormente, trata-se de um poeta escorregadio, né? Que ele bebe em diferentes fontes, mas sem dúvidas, né? Que Nietzsche é uma dessas fontes mais importantes. Boaventura, sendo o trágico tema da nossa conversa de hoje, você chegaria a dizer que o Ali Salomão seria um poeta trágico? Sem dúvida, né? Trágico, aí poderíamos aprofundar um pouquinho, trágico no sentido nietzschiano da palavra. Qual que é o sentido nietzschiano da palavra trágico? Pois é, então, isso é uma... Vou fazer de conta que não sei. Isso é uma longa conversa, né? Mas a gente poderia aqui meio que resumir, né? Sem ser reducionista, claro. Sim. O trágico para Nietzsche tem muito a ver com a questão da alegria, né? Muito ao contrário do que em geral se pensa. Ao contrário do que se pensa, que tem uma conotação mais pessimista, mais ressentida, né? Ao contrário disso, né? O trágico em Nietzsche vai espelhar a questão do dionisíaco, né? E é incompatível nós pensarmos, né, nessa característica dionisíaca sendo algo próximo sequer do triste, né? Pelo contrário, é uma coisa afirmativa, uma coisa alegre, para cima, né, despojada, né, escorregadia, como eu assinalava anteriormente, e que vai estar salpicada, né, esparramada na obra deste poeta. Quando eu falava no início do programa, né, a decisão do Ocidente por um certo estilo de vida, né, e Nietzsche se opôs a esse estilo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva do trágico diante do sofrimento, diante da morte, diante da finitude, diante do medonho da vida, né? O medonho do real, como você costuma usar. Então, isso é muito interessante. Talvez a gente precisasse aqui voltar rapidamente lá na República do Platão, não é? Quando então o Platão, por exemplo, vai tentar fazer uma distinção, né, entre cópia e simulacro. E o Deleuze, um filósofo francês, né, contemporâneo, do século XX, que é um filósofo também nietzschiano, ele vai fazer uma análise muito profícua, muito interessante, né, no seu livro Lógica do Sentido, tentando reler, né, ou reavaliar, melhor dizendo, essa maneira que o Platão, né, lidou com a questão da cópia e do simulacro. Ele vai dizer, por exemplo, que, e aí eu vou chegar no trágico, né? Ele vai dizer, por exemplo, que a cópia né, seria uma coisa, né, aceitável partindo do ponto de vista de que ela é um reflexo, né, do real. Ora, se é um reflexo do real, então ela tem uma relação, né, de proximidade, de aceitabilidade, né, do real. O real equivale a dizer, né, do bem, do justo, do belo, etc. Do mundo inteligível. Já o simulacro seria mera representação, porque ele é cópia da cópia. Logo, ele não tem nenhum parentesco, vamos chamar assim, né, nenhum grau de familiaridade com o bem, com o belo, com o justo, com a ideia, em última instância. Ora, o Nietzsche vai beber direto nessa fonte aí, antiplatônica, né, no sentido de que a representação ela é, por excelência, criação. A máscara, né, é tão válida quanto o real, porque a máscara também é uma lei da natureza. Então, se a máscara ou a artimanha, por exemplo, são leis da natureza, no entender do Nietzsche, assim como do Deleuze e assim como do Ali, elas são muito mais do que mera máscara, né, ou mera artimanha. E isso tem a ver com o trágico no sentido de que, né, é impossível enfrentar a morte, por exemplo. Né? O homem é um ser finito. A morte é parte integrante da vida.
o homem, aí vamos, se a gente quisesse até citar outros autores, a Hannah Arendt, por exemplo, né? Mas para não desviar muito, quer dizer, esse fato de ter, né, que o homem é o único animal que tem consciência de que é mortal, né? Então, isso pode, assim, suscitar uma aflição muito grande, uma angústia, né, medonha, como você disse. Mas, na verdade, isso para Nietzsche, isso reverbera, né? Isso reaparece na poesia do Ali. Isso, na verdade, não é motivo algum, né, para ser um ressentido, né, para se depreciar, para se automutilar. Antes, pelo contrário, trata-se de celebrar a vida, né, na sua finitude, né, no seu acabamento, enfim, e na sua incerteza constante. Bem, nós vamos continuar então a partir exatamente desse ponto no segundo bloco. Nós estamos conversando com o professor Flávio Boaventura, professor da PUC Minas, doutor em literatura brasileira. O trágico e o dionisíaco é o tema do Religário de hoje, que volta daqui a pouco. Voltamos com o Religário. Hoje o nosso tema é o trágico e o dionisíaco. Para compreender essa postura diante do mundo, diria assim, está conosco o professor Flávio Boaventura, que é professor na PUC Minas, professor de Ética e Filosofia, na Faculdade de Artes e Comunicação e Artes. No final do primeiro bloco, você explicou bem o que é a relação que Nietzsche com o trágico, né? Explicou o que é o trágico e o que significa essa postura a partir de Nietzsche em relação à vida. Bem, muitas comunidades religiosas, ou poderíamos dizer até dentro do próprio discurso filosófico, como entende Nietzsche, interpretam a vida de um outro lugar. Em alguns casos, nós encontramos muito ressentimento em relação à vida, um desespero, uma angústia diante da morte que acaba por levar à produção de discursos negativos e negadores da vida. Como é que o que a arte trágica tem a dizer para esse tipo de interpretação religiosa do mundo? Esse tipo de interpretação, não estou dizendo que toda interpretação religiosa seja assim. Claro. Pois é, aí eu acho que há uma questão, né, primordial, que é a questão do efêmero. Nós não lidamos muito bem, né, com o efêmero, com o escorregadio de que eu falava anteriormente. A gente tenta se salvar, né, do sofrimento, e sofrimento elevado à última instância equivale a pensar na ideia de morte. Nós temos pavor disso. Na verdade, eu acho que a questão do Nietzsche aí, quando vai retomar, né, esse tema da arte, e ele vai, né, adjetivar essa arte como arte trágica, porque, na verdade, não dá para partir de um ponto, né, ao seu outro oposto, isso se a gente quisesse pensar em termos mais dialéticos, né, ou seja, não se trata de pegar uma tese de que a vida é escorregadia, de que a vida escapa entre os dedos, de que a vida é efêmera, e daí pensarmos, então, de que então já que tudo é efêmero, vamos, né, eleger, né, a identidade, vamos eleger, né, a eternidade, né, para então estarmos são e salvos. Mas foi um pouco isso que nós fizemos ao longo da história, claro, né, de Grécia até hoje. Né? E não é à toa que Nietzsche vai dizer que, então, a filosofia trágica, por excelência, ela é anterior a Sócrates, anterior a Platão. Exatamente porque aí, segundo ele, não é, houve um desvirtuamento desse procedimento, né, de pensamento. Sim. Né? Ou seja, o dionisíaco, o alegre, o afirmativo, né, aquele que afirma mesmo o terror, mesmo o fragmentário, né, mesmo o efêmero, né,
Então, segundo Nietzsche, né, o Sócrates, né, e seu discípulo mais ilustre, né, o Platão, eles teriam abortado essa dimensão, né, do efêmero, do real. O cristianismo é o terceiro discípulo? Olha, nessa sequência aí, né? Sócrates, Platão, cristianismo, ou certo cristianismo? Eu acho que melhor dizer um certo cristianismo, né? Até porque também eu penso que seria um reducionismo. Nós pensamos de que eu não sou especialista na área, mas enfim, nós pensamos que o cristianismo é uma única coisa, né? Enfim, eu acho que há várias, exato, né, você tem toda a razão. Multiplicidades. Mas aí um certo cristianismo que teve muita influência sobre a formatação cultural no Ocidente, valorizou a tristeza, né? Esse ressentimento, esse ar pesado de pesar, né? Em detrimento da alegria, do despojamento. E eu penso que a religião, né, volto a insistir, embora eu não seja um especialista na área, ela deveria, e eu quero crer que, né, que haja religiões que primam também e sobretudo por essa questão da alegria. Sim. Né, quer dizer, na PUC Minas, né, no nosso departamento de filosofia, somos basicamente 3 pessoas envolvidas com a pesquisa sobre Nietzsche. Você pesquisa mais essa relação com a arte. Vou lembrar que o professor Ibrahim Vitor de Oliveira trabalhou a questão da filosofia da linguagem, né, o Arqué e o Telos, investigando em Nietzsche, Heidegger. Bom, e eu trabalho mais a questão Nietzsche e a questão religiosa, Nietzsche e a religião. O professor Ibrahim, quando fala do Nietzsche ateu, na verdade ele fala de um Nietzsche que não é ateu, mas de um Nietzsche que se opõe a uma certa representação de Deus bem, da religião. Mas ele vai mais para esse lado da questão da linguagem na pesquisa dele. Você diria, nesses termos, que quando Nietzsche fala de Dioniso, ele, muito longe de se afirmar um ateu no sentido estrito, ele defende um outro tipo de espiritualidade, nesse sentido de afirmação da vida, como você coloca? Olha, a gente pode... Não sei se eu fui claro, né? Dei muitas voltas. Foi sim. É bom dar voltas, né? Eu acho que, na verdade, se há entre mil aspas, né, uma espiritualidade em Nietzsche, essa espiritualidade, né, eu quero crer que está, né, sem dúvida, está ligada à questão da arte. Né? A arte seria essa dimensão humana de tornar o simbólico possível, de festejar, de celebrar a vida. Né? Isso que significa o Dioniso quanto crucificado? Claro, né? Porque na filosofia, né, trágica dos gregos, né, isso é uma expressão do próprio Nietzsche, havia essas duas forças, elas conviviam, né? Não dialeticamente, mas até harmoniosamente. Né? Essas duas forças são, né, as forças apolíneas, né, ligadas às artes plásticas, por exemplo, né, do ponto de vista mais estético, assim, né, da palavra, da imagem, e, por sua vez, as forças, né, dionisíacas, que são essas ligadas mais à música, né, à musicalidade, ao ritmo, à afirmação. E não é à toa, por exemplo, que a gente pode encontrar lá no Assim Falou Zaratustra, que é um livro importante do Nietzsche também, que ele só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Está do ler e escrever. Né? Então isso é muito interessante. Eu acho que não dá para apartar de imediato, ou de uma forma muito apressada, essa questão da, entre aspas, né, espiritualidade nietzschiana. Muito nessa linha entre as 1000 aspas que você colocou numa espiritualidade, possível espiritualidade nietzschiana, ou eu diria espiritualidade dionisíaca, claro, né, valorizada por Nietzsche. Eu costumo dizer, esse Deus que baila é bem diferente do Deus que foi apresentado como um motor imóvel. Claro. Eu costumo dizer que ali não há nenhuma poesia, né? Bem no estilo do professor Navarro Cordon, que você também conhece, né? Que pouco foge dessa afirmação do Nietzsche poeta. Né? Ali Nietzsche é um filósofo metafísico, não um filósofo metafísico, mas um filósofo que discute com a metafísica, claro, né? Corrigindo aqui até. Mas e o Flávio Boaventura? É também um poeta trágico? O professor Flávio Boaventura é escritor, né?
Ele também é um trágico? Não sei, eu acho que sou porque sou ser humano. Então, acho que não dá para escapar essa condição. Sim. Mas, na verdade, eu me considero, né, mais um apaixonado pelo tema, né, um pesquisador voraz sobre o assunto e, enfim. Sim. Delírio Trêmulo é o último livro que você lançou? Na verdade, eu espero que não seja o último. Não, né? o último até agora. É o mais recente. O mais recente. Né? E também uma coletânea Tragicália. Uma coletânea de poemas em cartões. Exatamente. Então, você pode perceber que ambos os títulos, né, tanto Delírio Trêmulo quanto Tragicália, que é uma brincadeira que eu faço aí com a Tropicália, quer dizer, uma releitura trágica da Tropicália brasileira, né? Sim. Os dois são das 7 letras? Não. O Delírio Trêmulo, sim, 7 letras. O Delírio Trêmulo, sim, é 2003. Sim. E a Tragicália, que na verdade é uma trilogia, até agora só saíram 2 partes, ainda resta a terceira, sem data definida, e talvez até nem apareça, para ficar mais trágico ainda. É uma trilogia que só tem 2 partes, sempre falta esse elogio da incompletude. Por que tem que ter esse encaixe perfeito? Por que nada, né, pode faltar? A gente tem que parar com essa mania também, né? Que é uma mania de tapar, né, todos os poros. Não, a gente tem que aprender a lidar com a falta. E de Tragicália, você diz que os versos já estão sendo musicados. Quem é que cuida dessa musicalização? Isso é uma alegria à parte, né? Porque quando a gente faz, quer dizer, eu faço, né? Escrevo um livro, escrevo um texto, na verdade, e depois que esse texto é publicado, a gente perde o domínio dele, né? Ainda bem, ele cai em território público. E aí eu acho interessante porque as coisas começam a acontecer em outras dimensões que a gente não tem mais como controlar. Eu acho isso ótimo. E aconteceu que em 2003 eu fiquei conhecendo, na verdade eu fiquei conhecendo depois, porque um belo dia eu recebo um e-mail, né, de que hoje é meu amigo, mora em São Paulo, até um psiquiatra, né, o Luiz Pinheiro, que foi parceiro da Cássia Eller, por exemplo, né, entre outros. E ele me falou que não me conhecia e tal, mas que tinha lido um poema meu que na época tinha saído no Caderno Mais da Folha de São Paulo. E aí ele resolveu, né, por livre e espontânea vontade, publicar e me mandou isso. E logo depois também me convidou para ir a São Paulo e de fato eu fui. E lá então em São Paulo eu conheci outros compositores, outros cantores, e que me pediram, né, textos ou mesmo, né, para musicar. Como é a que nós estamos ouvindo agora. Né? Isso aí é um cantor, entre aspas, novo, de São Paulo, se chama Rubi. É um cantor muito talentoso, assim, que lançou também recentemente seu primeiro CD, que é esse aqui, Infinito Portátil. E ele já tem várias gravações aí. Né? Então, Flávio Boaventura, não fazer confusão aqui. Você já sinalizou nessa direção, né? Nós costumamos falar de um mundo contemporâneo em crise, falamos de niilismo. Nós já estamos praticamente terminando o nosso programa, quase que vai ser um sim ou não, né? Você acha que a arte trágica ela pode ser uma alternativa a esses desafios que nós enfrentamos hoje? Claro que sim, né? O niilismo é um sem sentido, né? Falta de sentido, né? Sim. Isso me faz pensar em coisas pessimistas, em coisas que deixam que essa pulsão de morte seja maior que a pulsão de vida. O trágico, ao contrário, né? Ele estilhaça essa condição medonha do real. Sim. Ele fragmenta, né, essa coisa dura e compactada e diz sim à vida, né, apesar dos pesares. Apesar dos pesares. Muito bem, assim nós terminamos a nossa conversa de hoje. Lembrar que você tem apenas uma semana para se inscrever no curso de especialização em Ciências da Religião da PUC Minas. Inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro. Você pode obter informações através do site www.iec.pucminas.br ou pelo telefone 3319-4633. Ali também você vai ter ocasião de investigar sobre o trágico.
Flávio, muito obrigado pela sua presença, obrigado também a você por ter escolhido o nosso programa. Um abraço muito cordial, até o próximo Religare, Conhecimento e Religião. Diante do espelho, reconheço meu avesso. Diante do espelho,